que está acontecendo na ilha de Marajó é uma verdadeira tragédia humanitária. Há pelo menos 20 anos, denúncias recorrentes de exploração sexual infantil, tráfico de órgãos e desaparecimento de crianças escancaram a dura realidade da ilha de Marajó. Se essas denúncias forem efetivamente comprovadas, e tudo indica que serão, o que ainda, veja bem, ainda acontece na ilha de Marajó, será um dos maiores casos de omissão e descaso dos últimos anos. Esse vídeo é delicado e provavelmente o alcance será comprometido, por tratar de um tema considerado sensível. Mas ainda assim, resolvi fazê-lo, pois entendo que quanto mais repercussão, notoriedade e informações sobre essa barbárie silenciosa, talvez essas famílias, essas crianças tenham alguma chance de mudar de vida. Compartilhe esse vídeo e envie ele para alguém que não conhece essa história. Fica comigo até o fim, pois uma grande história te espera. Marajó é uma ilha a alguns minutos de Belém, né, na minha terra. E lá, as crianças Lá tem muito tráfico de órgãos, lá é normal. Lá tem pedofilia em nível hard. E as crianças com 5 anos, quando elas veem um barco vindo de fora com turistas, Marajó é muito turístico. E as famílias lá são muito carentes. As criancinhas saem numa canoa, 6, 7 anos, e elas se prostituem dentro do barco por R$5. Meu Deus do céu. Infelizmente já são quase 2 décadas de denúncias e pouca coisa foi feita a fim de investigar e punir essa rede de exploração. Até teve uma CPI em 2010 pelo Senado Federal, mas não rendeu muita coisa. Merece destaque pela bravura em denunciar casos de exploração em Marajó, um homem que dedicou parte de sua vida por essa causa nobre. Dom Ascona, em 2006, já chamava a atenção das autoridades. Em 2015, o bispo Dom Ascona denunciava casos de menores que se ofereciam aos ocupantes de balsas com o consentimento dos próprios familiares. Vocês têm noção disso? As famílias sabiam. É surreal. Em 2023, Dom José Luiz Ascona recebeu um pedido da representação diplomática do Vaticano no Brasil para que deixasse Marajó. Obviamente, a população local reagiu com uma série de protestos na esperança de permanência do bispo emérito na ilha. Afinal, era um dos poucos que lutava contra essa rede de exploração. 14 dos 17 municípios do arquipélago de Marajó têm os menores IDHs do Brasil. E atualmente, o menor IDH do Brasil está nessa região. Deixa eu te explicar de uma maneira bem didática o que é o IDH. O IDH é como uma nota que um país, um estado ou um município ganha por fazer 3 coisas importantes para as pessoas: cuidar da saúde delas, ensinar e educar bem e garantir que elas tenham uma vida boa, com comida suficiente, casa e outras coisas importantes para viver bem. Isso é IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, mas desenvolvimento em Marajó só em sonho. Isso porque a região basicamente não tem renda, ou as famílias retiram seu sustento da extração da madeira, do plantio e colheita do açaí ou da pesca. Aí, em um exercício básico de raciocínio, você pensa: poxa, mas tem renda, o que explica a pobreza? Ainda que isso fosse o suficiente, eles ainda precisam vender o que produziram, o que pescaram. E aí é que está uma das coisas que mais afeta a ilha de Marajó. Tudo é longe demais, o mercado mais próximo fica muito, mas muito distante, e o combustível, essencial para a vida naquelas ilhas, é uma das coisas mais caras que existem por lá. O combustível, gasolina, diesel, é tão caro e escasso que as autoridades o chamam de ouro negro. Ele é tão cobiçado que muitas vezes a mercadoria de troca pela exploração é o próprio combustível. Isso é inaceitável em qualquer sociedade. Qualquer cultura repudiaria práticas dessa natureza. Mas ao ouvirmos denúncias dessa magnitude, automaticamente associamos a algum lugar remoto ao redor do mundo. Jamais no Brasil. Mas acreditem, coisas piores aconteceram. Coisas piores estão acontecendo e coisas piores acontecerão. Porque o mal não descansa um dia sequer. Bom, e por que esse caso voltou a ser debatido? Imagino que vocês saibam o motivo. Recentemente, a repercussão sobre o caso veio à tona após a cantora Aimee Rocha apresentar sua música Evangelho de Fariseus durante o programa Dom Reality, uma competição musical entre artistas do universo gospel transmitido pelo YouTube.
Na sua música, Aimee trouxe luz a casos de exploração, tráfico e desaparecimento de menores na região do Marajó. Ao final de sua apresentação, a cantora compartilhou sobre a inspiração por trás de sua canção. Marajó é uma ilha que fica a poucos minutos de Belém, minha terra natal, começou ela. É uma região muito turística, porém, as famílias lá enfrentam muitas dificuldades. As crianças com apenas 6 ou 7 anos de idade muitas vezes saem em canoas e acabam se envolvendo em situações de prostituição dentro desses barcos por apenas R$5. Esse desabafo da cantora sacudiu o Brasil, e influenciadores usaram suas redes com milhões de seguidores para exigirem resposta das autoridades. Como se isso tudo não fosse o bastante, em 2006, uma equipe especial da Câmara dos Deputados começou a investigar. Nessa época, documentos mostraram que alguns políticos locais estavam envolvidos nesses casos. Eles tinham pessoas que pegavam as meninas e as levavam para Belém e até para a Guiana Francesa, onde elas eram forçadas a se prostituir. Em 8 de outubro de 2022, a então ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, falou sobre esse assunto durante um culto religioso. Ela mencionou algo que foi chocante. É tão chocante que eu não vou nem falar nesse vídeo. Procurem aí na internet que vocês encontrarão esse trecho sem muitas dificuldades. Marajó pede socorro. Aquelas famílias pedem socorro. Aquelas crianças pedem socorro. Do outro lado da margem do rio, um estado omisso, inoperante, cego, surdo e imóvel. Antes fosse, mas sabemos que eles veem, ouvem e podem, aliás, deveriam estender a mão do Estado sobre aquele povo. Se não o fazem, é porque não querem. E isso é o maior crime que ocorre por lá.